de simplesmente refletir com vocês como é que a França, né, desde a Revolução Francesa, foi caindo de abismo em abismo. O pessoal fala da Revolução Francesa, que matou muita gente, 200 mil pessoas, etc, etc. Mas a França mata 250 mil bebês por ano. Então é uma Revolução Francesa por ano. Uma das coisas que impede as pessoas de se matarem é a ideia de que ela se matando irá causar uma grande dor numa pessoa que ela ama muito. O aborto na França não precisava constar na Constituição. Os que colocaram na sua carta constitucional o suicídio da nação, chamado aborto, estes terão passado. As famílias estão virando empresas, ou seja, as pessoas são descartáveis. O descarte do filho chama-se aborto. O descarte dos pais chama-se eutanásia. O descarte do esposo, da esposa, chama-se divórcio. As pessoas são descartáveis. Então é evidente que, logo, logo, você só se sente o quê? Um CPF, um número. Do coração de Nosso Senhor foi que brotou o dom do sacerdócio católico. E quando a noção de sacerdócio católico se abala no coração da humanidade, o mundo inteiro desaba. Vou narrar brevemente o que aconteceu nos últimos 5 séculos. Muito resumidamente. Olá a todos, meu nome é Iveson Caio e eu editei este vídeo do Padre Paulo Ricardo e eu estou aqui com vocês para assistir junto com vocês e pedir também para que, caso estejam assistindo na televisão ou notebook, para que leiam este QR Code que está aparecendo no canto superior da tela, onde vocês irão baixar 2 PDFs, e-books, para a defesa da fé católica. Os e-books são 95 teses para ser católico e o Católico Sim, e daí 38 argumentos bíblicos e históricos para defender a sua fé dos ataques protestantes. Então, para baixar esses e-books, é só clicar no primeiro link da descrição ou então no link do comentário fixado. Isso ao final do vídeo. Quero que vocês fiquem comigo aqui assistindo, mas caso estejam assistindo, repito, na televisão ou notebook, que abram a câmera do seu celular e leiam esse QR Code que está aparecendo no canto superior da tela. Então é isso. Vamos ao vídeo do Padre Paulo Ricardo, que cabe perfeitamente bem no momento em que estamos vivendo, em que ocorreu as Olimpíadas, em que ocorreu, na verdade, a Santa Ceia Blasfêmia nas Olimpíadas deste ano em Paris. Vamos ao vídeo. Resumidamente, há 500 anos atrás, um padre chamado Lutero, há 500 anos atrás, um padre chamado Lutero deixou de crer no sacerdócio. Porque o protestantismo é isso. O protestantismo é o cristianismo sem sacerdócio. Ou seja, um protestante é uma pessoa que acredita em Jesus, mas não acredita no sacerdócio. Ou seja, ele acha que todos os cristãos são iguais, batizados, são iguais aos pastores. Os pastores evangélicos, eles não acham que tem poder nenhum a mais. Um pastor evangélico não tem o poder de perdoar os pecados. O sacerdote católico tem. Um pastor evangélico não tem o poder de consagrar de verdade o corpo e o sangue de Cristo. O sacerdote católico tem. O pastor evangélico, tanto que quando eles fazem a ceia, depois o que sobra, eles põem num sacolão e jogam no lixo. Porque eles não acreditam que aquilo é Jesus de verdade. Para eles é um símbolo.
Então, a grande revolução começou negando esse poder sublime que Jesus deu aos sacerdotes. Foi Jesus, se nós cremos em Jesus, esse é o problema dos evangélicos. Se nós cremos em Jesus, nós não podemos não crer no que Jesus fez quando disse aos apóstolos: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se vocês não perdoarem, vocês, apóstolos, padres, não perdoarem os pecados, não serão perdoados. E ao fazer isso, Jesus instituiu o sacramento da confissão. E Jesus disse: isto é meu corpo, fazei isto em memória de mim. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Se você não comunga. A missa não é um ritual simplesmente folclórico. A missa é o Calvário, é o sacrifício da cruz. O protestantismo, todo ele está baseado num ódio ao sacerdócio e num ódio à missa. É esse amor que sai do coração de Jesus que nos dá a Eucaristia, a missa, e nos dá o sacerdócio. Isso é fundamental, foi aí que começaram todas as revoluções, ao negar isso. Ao negar isso. Quando eu digo que os protestantes são visceralmente contra a missa e contra o sacerdócio, eu não estou dizendo por acaso, não. Leiam os escritos do próprio Lutero. Os artigos de Esmalcalda foram escritos pelo próprio Lutero, onde ele diz qual é a herança dele, o que é que ele... Vão lá, podem ir lá negociar com os católicos o que vocês quiserem, mas isso aqui não se negocia. O segundo artigo: a missa e o sacerdócio é um ritual blasfemo. Portanto, protestantismo e ódio ao sacerdócio e à missa são sinônimos. Além disso, veio, então, primeira coisa, não ao sacerdócio. Aí depois, 300 anos depois de Lutero, veio a Revolução Francesa. E o que é a Revolução Francesa? Ódio a Jesus. Jesus não tem nada de mais do que as outras religiões. Qual é a religião da Revolução Francesa? É a religião maçônica. É essa religião que infelizmente está na cabeça da sociedade inteira. Gente que nunca pôs os pés na maçonaria tem essa mentalidade. E qual é a mentalidade? Todas as religiões são boas. O importante é crer em alguma coisa. O que é que você fez? Jesus foi para a lata do lixo. Jesus não é Deus que se fez homem. Jesus é um homem iluminado, como Buda, como Maomé, como Confúcio. Mas nós, católicos, cremos que Ele é Deus que se fez homem. E que esse homem está vivo naquele pão consagrado pelo sacerdote na Eucaristia. É Deus. E na hóstia tem um homem vivo, de verdade. Mas então, começamos. Não ao sacerdócio e à missa. Segundo passo, não a Jesus. Todas as religiões devem ser tratadas por igual para que não haja guerras. Para o bem da paz da humanidade, todas as religiões são iguais. Tudo igual. Não convertam ninguém ao catolicismo. Não convertam ninguém ao protestantismo. O cristianismo começa a ser perseguido como uma doença da humanidade. Na Revolução Francesa, o cristianismo começou a ser perseguido como uma doença da humanidade. Não convertam as pessoas. Porque vocês acham que a religião de vocês é melhor, porque Jesus é Deus, e nas outras religiões não tem um Deus homem. Não ao sacerdócio, não à missa, 500 anos atrás.
não a Jesus 200 anos atrás. Veio não a Deus. A Revolução Comunista. E na Revolução Comunista, Deus começou a ser o problema. Crer em Deus é uma alienação. Nós não podemos agora falar de Deus. A sociedade é laica. Os crucifixos precisam ser tirados dos tribunais, porque vocês estão fazendo a apologia e impondo aos outros a religião. E a pessoa que não crê, ela é obrigada a crer? Então nenhum monumento, nenhum sinal de fé se impõe atrás da ideologia do tal do Estado laico, o Estado ateu. Só quem pode manifestar suas convicções em público sem ser perturbado são os ateus. Se um ateu vier na Câmara dos Deputados e fizer um discurso ateu, ninguém diz nada. Mas se alguém fizer um discurso de quem crê em Deus, começa o chilique, começa o esperneio, começa a reclamação. O Estado é laico! O Estado é laico! Mas, meus irmãos, o ateísmo é uma atitude religiosa. Portanto, o nosso Estado não é laico. O nosso Estado é ateu. Ele defende uma religião. Quando existe uma religião, uma atitude religiosa que é privilegiada e tem mais direito do que as outras, esse Estado é religioso. Ele defende aquela religião. E a religião que o nosso Estado defende chama-se ateísmo. Experimente um professor na escola falar de Deus. Se for escola pública, ele está arriscando o seu emprego. Se um professor falar de ateísmo na escola pública, está de boa. Universidades e assim por diante. Eu não preciso aqui me delongar. 500 anos atrás, o sacerdócio e a missa? Não. Protestantismo. 200 anos atrás, Jesus? Não. Indiferentismo religioso da Revolução Francesa. Com o marxismo, há 100 anos atrás, Deus? Não. E vocês acham que parou por aí? Não, não parou por aí, porque nós estamos vivendo agora, não é 100 anos atrás, é agora. Estamos vivendo a quarta revolução. O homem não. Com a ideologia de gênero, nós vamos nos transformando em mutantes. Com o ecologismo radical, nós vamos nos transformando no câncer do planeta Terra. O homem, não. É o homem quem prejudica o planeta. Precisamos controlar a população do planeta, os homens têm que diminuir. Então, a família natural, como Deus a criou, precisa também ser destruída. Vamos promover diversidade sexual, porque diversidade sexual promove menos nascimento de seres humanos. Quanto menos nascimento de seres humanos, melhor. O homem vai se transformando numa caricatura. Nós já nem reconhecemos mais o que é o homem. A cultura dos nossos filhos é a cultura da mutilação. Se mutilar. Nunca na história da humanidade houve tantos suicídios de jovens, de adolescentes. Nunca na história da humanidade houve tantos jovens, até crianças, deprimidos, sem futuro, sem sonho. Quando eu era criança, toda criança que você encontrava, você perguntava: o que é que você vai ser quando crescer? Hoje essa pergunta tornou-se ofensiva, porque você está incomodando a criança.
E o sujeito com 40 anos ainda não sabe o que ele vai ser, não quando crescer, porque crescer ele não cresce mais. O que é que você vai ser antes de morrer? Vai conseguir ser alguma coisa antes de morrer? Ou simplesmente a vocação da humanidade é a morte porque nós estamos numa cultura de morte, numa cultura de destruição do ser humano? Meus queridos, essa é a narrativa da longa marcha da vaca para o brejo. 500 anos atrás, tudo começou quando nós começamos a negar que o homem-Deus está no altar, nas mãos de um outro homem. Os sacramentos da Santa Igreja, que durante 1500 anos mantiveram o eixo da civilização ocidental. Nós queremos celebrar essa Santa Missa do divino, santíssimo e eucarístico coração de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de Deus que se fez homem brotou o dom do sacerdócio e da Eucaristia. E você tirando o sacerdócio e a Eucaristia, se você não tiver mais fé, que é Jesus de verdade no sacrário, ali tem um ser humano, aqui dentro do sacrário tem um ser humano vivo, mais vivo do que eu e você. E que este ser humano é Deus que se fez homem. Se você não crê nisso, se você não crê que através das mãos do sacerdote, e só do sacerdote validamente ordenado, é que vem esse Deus vivo entre nós, o mundo perde o seu eixo. Começamos não ao sacerdócio, e isso parece inofensivo. Depois vem não Jesus, isso parece tolerante. Depois vem não Deus, e isso parece estranho. E depois vem não homem. E quando chega o não homem, já é tarde demais para entendermos onde é que nós perdemos o trem da história. Foi quando nós abandonamos a nossa santa religião, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Rezemos, meus irmãos, rezemos pelos sacerdotes. Quero agradecer as orações por mim, mas quero ampliá-las e pedir, rezem por todos os sacerdotes, rezem pelo sacerdócio católico, sem o qual o eixo do mundo, da história e da civilização virá abaixo. É isso, meus irmãos. Creio que vocês gostaram deste vídeo editado que eu fiz do Padre Paulo Ricardo. E vamos agora para o meu artigo que escrevi a respeito do ocorrido. Então, vamos lá ler este artigo. Mais uma vez, quero pedir a vocês encarecidamente para que leiam este QR Code que está aparecendo aqui no canto superior da tela. Vou até aumentá-lo aqui, não afetará na nossa leitura. E, enquanto isso, vamos ler aqui o artigo que produzi a respeito dessa blasfêmia que ocorreu nas Olimpíadas deste ano. Vamos lá. As profanações das Olimpíadas de 2024 e a profanação dos valores sagrados. Aqui, né, a imagem, essa imagem icônica das Olimpíadas. A comparação chocante entre a performance de abertura das Olimpíadas de 2024 e a icônica Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Esta imagem controversa, apresentada durante a cerimônia, simboliza o atual embate entre a modernidade e a tradição, levantando questões
sobre o respeito pelos valores sagrados e a crescente influência do relativismo moral na sociedade contemporânea. A profanação de um dos símbolos mais sagrados do cristianismo em nome da diversidade representa uma afronta direta à fé e à cultura cristã. Vamos continuar a leitura. Eu creio que está pequeno. Eu irei ampliar mais o texto para que todos possamos ler juntos este artigo que produzi. Vamos lá. Vamos lá. A controvérsia entrou em torno da representação da Santa Ceia de Leonardo da Vinci nas Olimpíadas de 2024 foi uma grande blasfêmia. Não posso deixar de expressar minha indignação e repúdio a essa afronta à fé cristã e aos valores que deveriam ser preservados e respeitados. Esse ato insensível levanta questões profundas sobre o impacto destrutivo do modernismo e as influências culturais que estão moldando o nosso mundo contemporâneo de maneiras que são perigosas e corrosivas. A modificação desta icônica imagem religiosa para promover uma agenda política e social rotulada como culto à diversidade é um reflexo do desprezo crescente pela tradição e pela espiritualidade. Isso não é apenas uma questão de liberdade artística, é uma agressão direta aos símbolos sagrados que sustentam a identidade de milhões de fiéis ao redor do mundo. Essa ação é um símbolo, na verdade, é um sintoma do mal antigo do modernismo, que tem suas raízes nas revoluções protestantes e francesa, e que continua a destruir os fundamentos da civilização ocidental. O problema, a raiz do problema, o modernismo. É impossível ignorar o fato de que o modernismo, em sua essência, é uma ruptura deliberada com as tradições que têm sustentado a sociedade por séculos. Ele foi anunciado como progresso e inovação, mas na realidade é um veículo para o relativismo moral, a rejeição dos valores absolutos e a erosão dos princípios fundamentais que deveriam nos guiar. Ao invés de promover a verdadeira liberdade, o modernismo prega um individualismo desenfreado que ignora a importância da comunidade e da verdade objetiva. As origens na Revolução de Lutero. Para entender a origem deste mal, precisamos voltar ao século XVI, com a Revolução Protestante liderada por Martinho Lutero. Assim como o padre Paulo Ricardo fala no vídeo, que a origem deste grande mal veio da Revolução Protestante, como está neste vídeo. Caso você não tenha entendido muito bem o que o padre Paulo Ricardo falou, peço que assista novamente este vídeo, porque este artigo aqui é apenas uma forma de reafirmar realmente o que o padre Paulo Ricardo falou. Então vamos lá, continuar a nossa leitura deste meu artigo que eu escrevi e publiquei na internet. Vamos lá. Lutero, ao desafiar a autoridade da Igreja Católica, abriu as portas para uma série de divisões e cismas dentro do cristianismo. Isso não apenas fragmentou a unidade da fé cristã, mas também plantou as sementes do relativismo que hoje infesta o pensamento moderno. A noção de que cada indivíduo pode ser o juiz supremo da verdade levou à decadência moral e à substituição de valores sagrados por preferências pessoais. Ao rejeitar a autoridade da Igreja, Lutero inadvertidamente deu início a uma nova era de desordem espiritual. O conceito de que a interpretação pessoal supera a verdade objetiva permitiu que o modernismo florescesse, colocando o homem como o centro do universo e desprezando as tradições que foram cuidadosamente preservadas ao longo dos séculos.
E basta vermos o quão mal foi esse conceito criado por Lutero de interpretação pessoal, superando a verdade objetiva, que, assim, a constatação disso como um mal para a nossa sociedade é evidente. Basta olharmos quantos e quantas igrejas protestantes existem. Quantas existem? Se você for andar um pouco pela sua vizinhança, você vai encontrar, eu acredito que mais de 100. Aqui mesmo, onde eu moro, se eu andar um pouco pelas ruas, os meus dedos são poucos para contar. Quantas igrejas protestantes existem? Assembleia de Deus, do ministério tal, Assembleia de Deus do ministério de outro ministério, aí tem as igrejas universais. Bem, o Brasil está infestado de igrejas protestantes, e isso é um mal que é constatado na realidade. O mal da interpretação pessoal, que a única que é legítima para interpretar a Bíblia é a Santa Igreja, como está escrito no Catecismo de São Pio X. Só quem pode interpretar a Bíblia legitimamente é a Igreja. Não somos nós, leigos, mas sim a Igreja. E temos que dar ouvido à Igreja, ao magistério, à tradição, ao catecismo da Igreja. Todos têm que ter o catecismo da Igreja em casa, como fala o Frei Gilson. O Frei Gilson, nas suas aparições recentes em podcasts, ele comentou a respeito disso e disse que todos os católicos devem ter o catecismo em casa, em mãos, para assim confrontar esse mundo modernista que estamos vendo aí, tantas coisas acontecendo. Uma das mais evidentes foi esta blasfêmia que foi feita aos olhos do mundo nas Olimpíadas deste ano em Paris. Então vamos continuar a nossa leitura a esse meu artigo que escrevi e publiquei no Medium. Vamos lá. A continuação na Revolução Francesa. Essa trajetória destrutiva continuou com a Revolução Francesa no final do século XVIII. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. É aquele famoso lema. Igualité, igualité, fraternité. Eu não sei bem o francês, mas é um lema que ficou muito famoso, que são os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, que a princípio pareciam promissores, rapidamente se tornaram uma desculpa para a rejeição total das estruturas sociais e religiosas tradicionais. A Revolução Francesa foi um ataque direto à Igreja, com a profanação de símbolos sagrados e a tentativa de substituir a religião pela razão e pelo humanismo secular. Essa foi o início de uma era em que as verdades absolutas foram descartadas em favor de um relativismo perigoso, onde o homem se tornou seu próprio Deus, moldando sua moralidade e espiritualidade segundo suas próprias conveniências. E algo que eu me recordo, assistindo aos cursos do Padre Paulo Ricardo, é que existe uma verdade. O homem não vive sem Deus. O homem não vive sem Deus. No caso, para nós, cristãos, quem é o nosso Deus? Claro, o nosso Deus é o Deus verdadeiro. É o Deus que está presente na Eucaristia, o Deus que se fez homem e nos salvou. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus uno e trino. Então, esse é o nosso Deus. A Ele nós adoramos. Mas para o mundo secular, onde há tantos erros, tantas perniciosidades, quem é o Deus dele? Quem é o Deus desse homem secular? Bem, pode ser vários. Por quê? A partir do momento que não temos o nosso Deus verdadeiro preenchido em nosso coração, qualquer coisa pode ser Deus. Pode ser Deus o nosso corpo. Aí
fazemos de Deus o nosso corpo, no caso, vamos sempre à academia, fazemos dele um Deus, começamos a adorar a nossa própria aparência física. E isso existe. Muitas pessoas adoram suas próprias aparências físicas. As pessoas deixam de ir para a igreja no domingo para treinar, para ficar mais forte e ficar num estilo que elas se agradem. E isso é fazer do próprio corpo um Deus. Há outras pessoas que fazem do dinheiro um Deus. As pessoas não dão conta de cuidar da sua própria família, da sua própria casa, elas não dão atenção aos filhos e fazem do dinheiro um Deus. Aquelas que não estão preenchidas com o verdadeiro Deus no coração, aquelas que não comungam do verdadeiro Deus. Então, há diversas formas de substituir o Deus verdadeiro. O mal, ele é muito esperto e ele tem várias artimanhas para fazer com que as pessoas tirem do coração o verdadeiro Deus e coloquem no coração um Deus falso. Então, vamos lá. Continuar a nossa leitura. Aqui. A Revolução Francesa pavimentou o caminho para o modernismo, que hoje ameaça a integridade espiritual e moral da nossa sociedade. A profanação da Santa Ceia. A escolha dos organizadores das Olimpíadas de 2024 de profanar a Santa Ceia é apenas o exemplo mais recente de como o modernismo e suas ideologias continuam a desafiar e destruir o que é sagrado. Essa tentativa de usar um dos momentos mais reverenciados da história cristã como ferramenta para promover uma agenda de diversidade é, sem dúvida, uma blasfêmia que não pode ser ignorada e nem tolerada. Isso não pode ser tolerado. Tanto que houve diversas manifestações na França, graças a Deus houve essas manifestações, e realmente não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado um desrespeito tão grande ao cristianismo, a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não pode ser tolerado. Então vamos lá. A Santa Ceia, para nós cristãos, é um evento sagrado que representa a comunhão e o sacrifício de Jesus Cristo. Alterá-la para atender a propósitos políticos ou sociais é uma tentativa descarada de minar a fé e desconsiderar os valores que têm sustentado as sociedades civilizadas por milênios. Essa apropriação de símbolos religiosos para fins seculares é um exemplo claro de como o modernismo representa. Do que o modernismo representa? Uma tentativa de substituir a verdade objetiva por conveniências pessoais. É isso que o modernismo representa. O movimento LGBT e o culto à diversidade. Não podemos ignorar o papel do movimento LGBT e de outros grupos que frequentemente utilizam os símbolos religiosos como ferramentas para promover suas agendas. O que é rotulado como culto à diversidade muitas vezes não é nada mais do que uma desculpa para marginalizar aqueles que defendem a tradição e a fé. A verdadeira diversidade deveria incluir respeito e reverência pelos símbolos sagrados, em vez de tentar moldá-los para atender a narrativas modernas. Ao usar a Santa Ceia para promover uma visão de mundo secular, esses movimentos não apenas ofendem os cristãos, mas também ameaçam a base moral e espiritual de nossa sociedade. Isso reflete uma mentalidade que desconsidera a importância dos valores tradicionais, substituindo-os por ideologias que promovem a individualidade acima da comunidade e da espiritualidade. A erosão dos valores morais. O modernismo não é apenas uma questão de expressão artística ou liberdade de escolha individual. É uma força que corrói os valores morais que sustentam nossa civilização. A desconstrução de símbolos
religiosos é apenas um sintoma de como uma cultura que perdeu seu rumo e que frequentemente valoriza o hedonismo e o materialismo acima da espiritualidade e da ética, nós, como sociedade, precisamos nos levantar contra essa maré de relativismo e reafirmar nosso compromisso com a verdade e com os valores que nos definem. Conclusão: o caminho de volta à verdade. A controvérsia das Olimpíadas de 2024 é um chamado urgente para que voltemos aos valores e verdades que têm sido base da civilização ao longo dos séculos. Devemos resistir ao modernismo, que procura destruir o que é sagrado e substituí-lo por um relativismo moral que coloca um indivíduo acima de tudo. Como católico, me posiciono firmemente ao lado da verdade e da fé e da preservação dos valores que nos guiaram até aqui. Devemos lembrar que a verdadeira liberdade não é a liberdade de fazer o que quisermos, mas a liberdade de fazer o que é certo. Apenas ao honrarmos nossos símbolos sagrados e valores fundamentais, podemos encontrar o caminho de volta à verdade e à integridade moral. É hora de acordarmos para os perigos do modernismo e rejeitarmos a tentativa de transformar nossa sociedade em algo que ela não é. É hora de reafirmarmos nosso compromisso com a verdade e com os valores que verdadeiramente importam. A verdadeira diversidade deve incluir o respeito pela fé e pelas tradições que nos sustentam. E é nossa responsabilidade proteger e preservar esses valores para futuras gerações. Senão, nem gerações futuras haverá. Então é isso. Este aqui é o meu artigo que escrevi para a plataforma Medium. Então, creio que todos vocês gostaram. Caso queiram ler esse meu artigo, é só acessar o meu perfil no Medium. Se vocês tiverem conta nesta plataforma, é só acessar e encontrará aqui o meu perfil. É bem simples, Medium, @Iveson Caio. Peço que me sigam nas redes sociais. No meu Instagram. Deixa eu colocar aqui meu Instagram. Este é o meu Instagram, Iveson Caio. Me sigam aí. Posto bastante conteúdos católicos. Creio que todos vocês que me assistem são católicos e irão gostar. Então é isso. Muitíssimo obrigado por todos que assistiram até aqui. E peço para que vocês leiam o meu artigo. O meu artigo que está no Medium. E também tenho outros aqui que fala sobre o Bitcoin, a moeda digital do Bitcoin, versus a Igreja Católica. Eu tenho aqui ele em 3 línguas, para que pessoas de todos os lugares possam ler esse artigo aqui que eu fiz a respeito do Bitcoin e a Igreja Católica. O título é Bitcoin e a Igreja Católica, a verdadeira fé por trás da moeda digital e a fé cristã. Bem, e incluso peço também, como lembrei várias vezes durante este vídeo, para que vocês acessem este QR Code aqui, leiam este QR Code, ou então cliquem no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, para que vocês adquiram estes e-books de defesa da fé católica. Trata-se do e-book Católico Sim e Daí, e das 95 teses para ser católico. Leiam estes livros e falem comigo no Instagram, que eu estarei aqui para ouvir vocês. E, por favor, falem comigo no Instagram e podem me sugerir vídeos
para eu tratar por aqui, e eu ficarei muito agradecido de ter ideias de vídeos para trazer para o meu canal do YouTube, que já está batendo uma marca importante de seguidores. Quando eu estou gravando este vídeo aqui, o meu canal no YouTube conta com, vamos ver, enquanto gravo, ele conta com 9.410 inscritos. Creio que, ao soltar este vídeo, ele bata os 10.000 inscritos e ficarei muito feliz por isso. Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Mais uma vez, lembro de adquirir os e-books, baixar esses e-books, esses PDFs e me mandarem, por gentileza, uma opinião do que achou desses PDFs, do que achou, um feedback no meu Instagram, @ivsoncaio. Ficarei muito agradecido, muito grato, caso vocês adquiram este e-book. Então é isso. Eu vou me despedir aqui, mostrando um pouco do que é. Deixa eu ver. Bom, este aqui é o site que vocês irão acessar após lerem o QR Code. Arme-se com argumentos para a defesa da fé católica, 38 argumentos bíblicos e históricos para defender sua fé dos ataques protestantes. Defenda a fé com a verdade e com convicção. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calcados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso está escrito em Efésios 6, 14 ao 15. Então é isso. E vamos lembrar daquela famosa frase de Santo Tomás de Aquino, em que ele fala: não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Então é isso. Leiam estes e-books e defendam a verdadeira fé, que é a fé católica apostólica romana. Se inscrevam no meu canal, compartilhem estes vídeos com os seus amigos, familiares, todos aqueles que possam se interessar por este assunto tratado aqui no vídeo, que foi as Olimpíadas de 2024. Nele eu coloquei uma edição que fiz do vídeo do Padre Paulo Ricardo, em que cabe perfeitamente bem nesta situação que ocorreu nas Olimpíadas de 2024, e também li um artigo que eu escrevi no Medium, que foi este artigo aqui, A Santa Ceia da Blasfêmia, as Olimpíadas de 2024 e a profanação dos valores sagrados. Muito feliz por você ter assistido até aqui. E caso você esteja aqui comigo, assistiu até aqui, por favor, comente aqui neste vídeo. Deixa eu ver, vamos pensar em alguma frase para que possamos, eu e você, saber que você chegou até o final. Comente: eu defendo a minha fé. Comente isso: eu defendo a minha fé. E aí eu saberei que você chegou até o final e assistiu até o final. Saberei também que eu posso continuar gravando mais vídeos, que há pessoas que acham isso aqui relevante, esse meu trabalho que eu faço. Muitíssimo obrigado a todos e tenham uma boa semana, uma semana iluminada. Vamos encerrar orando. Vamos orar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma oração a São Miguel Arcanjo. Eu tenho aqui essa oração de São Miguel Arcanjo, que acho muito bonita, e vamos encerrar com ela. Vamos lá, juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos encerrar com a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos. Amém. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E também obrigado por ter comentado, que eu espero que a essa altura você já comentou aqui. Eu defendo a minha fé. E aí saberei que você chegou até aqui e assistiu a este vídeo por inteiro. Muitíssimo obrigado. Até a próxima.